Eduardo, ex-Botafogo, pintar como meio-campista do São Paulo. Preciso te contar também sobre o São Paulo. Que história é essa de que o tricolor procura um parceiro para vender o percentual de ações em Cotia? Quem é o ex-zagueiro do São Paulo, que é alvo de vários clubes de futebol no Brasil, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre as cotas dos campeonatos estaduais, muito desiguais para o ano que vem. Em São Paulo, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos tiveram direito a um aumento, um reajuste de 10%. E eles vão ganhar 44 milhões de reais cada pela participação no campeonato estadual. No Rio de Janeiro, o Flamengo é quem mais ganha e terá direito a 22 milhões de reais, ou seja, metade daquilo que vão faturar, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E olha que o Flamengo vai ser o dono da maior cota, seguido por Botafogo e Fluminense, 17 milhões de reais para cada. O Vasco terá 11 milhões de reais. No Campeonato Mineiro as coisas ainda não estão totalmente definidas. Os direitos de transmissão estão sendo vendidos, mas se fizer valer aquilo que foi praticado em 2024, dá para dizer que Galo e Cruzeiro estarão bem atrás. Nesse ano, eles ficaram com 7 milhões de reais cada, enquanto o América teve direito a 3 milhões de reais por mês. E olha que a gente está falando de 3 dos principais estaduais do país. Se colocarmos Campeonato Paranaense, Gaúcho, Capixaba, Cearense, entre outros, a discrepância será ainda maior em relação às cotas. Preciso te falar agora sobre a chance de o São Paulo contratar o meio atacante Eduardo, que pertencia ao Botafogo. Ele não ficará para o próximo ano, não teve seu contrato renovado. São Paulo admite a busca por um camisa 10, o nome dos sonhos era o Oscar, mas o Oscar alegou problemas pessoais e não voltará ao Brasil em 2025. Luciano Acosta, meio argentino que pertencia ao FC Cincinnati, também foi sugerido, mas o São Paulo entende que a pedida salarial dele é muito alta. Foi nesse contexto que o nome do Eduardo passou a ser discutido e estudado dentro do São Paulo. Atleta de 35 anos de idade que fez um 2023 brilhante, mas teve muitas dificuldades em 2024. Na manhã dessa sexta-feira, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina. E essa pessoa alegou que a idade, esses 35 anos, associada a muitas contusões, fazem com que o Eduardo tenha pouca chance de virar reforço do São Paulo. Atleta que no ano de 2024 esteve em campo em 35 partidas, com 8 gols e 4 assistências. Nas últimas 2 temporadas ele perdeu 31 jogos exatamente por causa de lesões. Além do Eduardo, também não ficam no Botafogo o lateral esquerdo Marçal, o volante Tietê, o meio atacante Oscar Romero. O Adrielson e o Pablo estão sendo devolvidos para Lyon e Flamengo porque estavam por empréstimo. Só para completar o noticiário do São Paulo, o Luan, volante do tricolor que estava emprestado ao Vitória, não fica na Bahia, foi devolvido ao São Paulo, que busca um novo clube para ele. A saideira, Matheus Belém, tratado como uma das promessas da base, zagueiro formado em Cotia, vai disputar a temporada de 2025 na Chapecoense por empréstimo. Preciso te falar agora sobre o São Paulo, que vai vender parte de Cotia. Como é que é essa história? Quem trouxe a informação bombástica foi o Sgarbi, comentarista da TV Bandeirantes. O Sgarbi afirma que o São Paulo busca no mercado um investidor ou investidores dispostos a colocar dinheiro em Cotia. Em troca, eles ficariam com percentuais de venda futura de atletas que fossem revelados no centro de treinamento da base do São Paulo. Que o tricolor busca parceiros é verdade. Que o Júlio Casares recentemente viajou para Londres atrás de acordos como esse também é verdade. Mas a ideia do São Paulo não é repassar o controle acionário de Cotia ou algo do gênero. Até ouvi de um dirigente do São Paulo que o tricolor já faz uma série de pequenas parcerias quando contrata jogadores para base. Essa fonte com quem conversei citou, por exemplo, o caso do Rian Francisco. São Paulo e SK Brasil eram parceiros no Rian Francisco. O tricolor comprou 20% do atleta que pertencia ao SK e hoje tem 80% dos direitos e o SK tem outros 20%. O São Paulo gasta com o seu centro de treinamento de Cotia cerca de 30 milhões de reais por ano. Se o tricolor tivesse pelo menos mais 15, 16, 17, talvez 20 milhões de reais para investimento, poderia contratar vários atletas de outros times ainda nas categorias de base para depois pensar em revendê-los e aí repassaria parte desse lucro para esses parceiros no mercado. Não se trata de uma compra física da estrutura, e sim de uma parceria. Vale a lembrança de que o São Paulo vai sofrer uma enorme dificuldade em fazer receita e contratar jogadores importantes no próximo ano por conta de um acordo com o FDIC que vai obrigar o tricolor a gastar no máximo 350 milhões de reais na temporada que vem.
Circulou também uma notícia de que Júlio Casares e o departamento de futebol de São Paulo andaram se estranhando. O Júlio publicou nessa sexta-feira uma foto num almoço no Morumbi, ao lado de todos os membros da diretoria, a apuração que eu tenho de que a relação dele com o pessoal da Barra Funda é das melhores. Preciso falar agora sobre um ex-zagueiro do São Paulo que pintou na mira de vários clubes brasileiros. Eu me refiro a Luizão, hoje com 22 anos de idade. Ele é formado na base do São Paulo e joga ao lado do Beraldo. O Beraldo é vendido para o PSG e o Luizão opta por sair do São Paulo meio que pela porta dos fundos e se acerta com o West Ham. Mas na Inglaterra a coisa não andou boa para ele. Ele até hoje nunca atuou no time principal. Todas as partidas no Sub-21, embora seja titular absoluto dessa equipe B do West Ham. Importante contar que ele decidiu voltar ao Brasil, até porque sua esposa vai ter o segundo filho, a adaptação da família a Londres não foi das melhores, muito frio, umas dificuldades, ele também não tem conseguido jogar no time principal. E os seus representantes têm conversado com clubes brasileiros na busca por interessados no empréstimo. Internacional, Fortaleza, Vasco e Atlético Mineiro hoje são os principais interessados na contratação do Luizão, que quase foi parar no Corinthians em outra janela de transferência. Na última hora o negócio não avançou. Luizão, que na atual temporada soma 17 partidas e um gol pelo time sub-21 do West Ham. Esse gol, inclusive, foi marcado no último jogo. Damian Pueblo, do Instituto, na Argentina, ótimos números na temporada, joga de meia, ponta esquerda, ponta direita, meia interessante, fora do radar de grandes clubes, passe para o São Paulo. Deixa eu printar essa mensagem aqui, ó. São Paulo que voltou a estaca zero na busca por um camisa 10. Ainda estou tentando checar essa história, mas você, São Paulino, gostaria do Eduardo, que não vai ficar no Botafogo? O Botafogo, vocês devem estar sabendo, anunciou uma relação de atletas que estão fora. Peraí. Mandar. Eu acho que o Eduardo, cara, pode ser uma opção interessante. Vou até deixar só essa pessoa responder aqui sobre a sugestão do Gustavo Felipe e eu já encaminho essa pergunta a respeito do Eduardo, tá? E o Botafogo perdeu o Almada, que é o que tudo indica vai jogar no Lyon, decidiu não renovar com o Marçal, com o Tietê, com o Eduardo, tem mais alguém que sai. O Adrielson está sendo devolvido ao Lyon, enquanto o Pablo está sendo devolvido para o Flamengo, tá? Não há ainda uma definição a respeito do Gatito, se o Gatito fica ou não. Então, tem o Oscar Romero também. Então, assim, Almada vendido, Marçal, Tietê, Eduardo e Oscar Romero livres no mercado, não terão seus contratos renovados. Pablo e Adrielson devolvidos para, respectivamente, Flamengo e Lyon, e o Gatito deve acabar renovando o contrato, tá? O Henrique, 9 de julho, boa noite, Nicola, tudo certo entre o Wendel e o São Paulo? Entre o Wendel e São Paulo, sim, salário, direito de imagem, luvas e tempo de contrato acertados. Não há uma assinatura, porque o São Paulo ainda tenta chegar a um acordo com o Porto. O Porto não tem muito o que pedir, até porque o Wendel está fora dos planos, jogou só 2 partidas na atual temporada, mas a ideia do Porto era tentar alguma compensação financeira. A tendência é que esse acordo aconteça nos próximos dias e na reapresentação do elenco do São Paulo, o Wendel já esteja junto. Por falar em reapresentação, contar que os garotos da base do São Paulo, que foram aproveitados no elenco principal ao longo de 2024, quase todos não estarão na pré-temporada que o time vai fazer nos Estados Unidos. Por opção do São Paulo, somente o William Gomes vai integrar o elenco profissional. Todos os outros vão ser rebaixados para a disputa da Copa São Paulo de Juniores. A gente deve ter um São Paulo bem forte na copinha, com o Rian Francisco, com o Negrucci, Igão, quem mais? O Henrique, que renovou o contrato recentemente. Toda essa galera vai ficar por lá, tá bom? Últimas notícias do São Paulo. Créditos para Nicola no canal do Nicola. Pessoal, não tá fácil aí para a gente estar montando um time para 2025. O clube sem dinheiro, sem crédito. Alguns jogadores falam que vem, não vem. Muita cortina de fumaça. Curte, compartilhe e comente. Um abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau.